Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com uma excelente campanha para comemorar a 100ª pregação aqui no canal. Para isso você deve comentar as pregações, participar com comentários. Nós estamos querendo chegar a 600 inscritos até a 100ª mensagem de pregação, então sortearemos 2 Bíblias àqueles que comentarem as pregações. Nesta bênção que tem sido este canal de evangelização, de permuta, de encontro com Deus, de doutrina da Santa Igreja. Eu, irmão Emanuel Maria, peço que você se inscreva, se cadastre para participar para o sorteio dessas 2 Bíblias. Vamos nos ajudar, vamos divulgar, para você ganhar uma dessas 2 Bíblias, celebrando as 100 pregações. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento, contamos com você comentando as mensagens diárias. Deus os abençoe no seu poder infinito. Caríssimos irmãos, a paz de Cristo e a intercessão de sua mãe, a gloriosa Virgem Maria. Meus irmãos e irmãs, a virtude da humildade, ela nos livra de muitas coisas, porque a humildade conserva a paz interior, porque nos estabelece na verdade. A humildade, ela nos dá o nosso exato lugar, nos previne da soberba, nos tira a angústia de sermos aceitos ou não pelas criaturas e não nos permite buscar o apreço de quem quer que seja, porque nós temos em Deus a saciedade desse desejo de ser amado. A virtude da humildade, ela é como uma árvore e as outras virtudes são galhos dela. A renúncia, o perdão, a mortificação, né? A humildade vai trabalhando em nós os recursos da graça para produzir em nós os frutos da santidade. Por isso que quem não é humilde não consegue ser santo. Quem não é humilde não consegue chegar à santidade e o que é pior, né? Tem pavor de quem está nessa busca. Tem verdadeira ojeriza de quem está querendo ser santo. Quando eu digo querer ser santo, não é santo de altar, canonizado. Isso aí é uma outra categoria, pertence somente à igreja. Ser santo porque Jesus assim o pediu. Sede santos como eu e o Pai somos santos. Mas a humildade, ela é a virtude, digamos assim, primeira, que estabelece em nós o reinado de Cristo e nos ensina justamente as estreitas veredas do seguimento de Jesus, que não é fácil. Quem disser que seguir Jesus é fácil, ou não o está seguindo, ou está brincando com coisa séria. Seguir Jesus é difícil. Vai pressupor muita renúncia, muita dor, muito sofrimento, muita humilhação. Porque ele passou por isso, foi a sua estrada real. Foi o seu caminho. Foi a sua vereda. Nós não encontramos em Jesus momentos em que ele não esteja sendo perseguido, ovacionado, criticado, questionado, mal interpretado, desacolhido. Tentaram até jogá-lo do alto do precipício quando falou na sinagoga. Jesus não tinha boa reputação, não. Jesus era muito mal falado. Veja, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Augusta Trindade. Às vezes nós nos milindramos com um comentáriozinho feito com o nosso nome, e isso está em desproporção ao seguimento de Cristo. Quando ele diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e disserem de vós todo mal, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Assim fizeram com os profetas que vieram antes de mim. Jesus está dizendo que se fizeram com ele,
automaticamente farão conosco. A humildade nos previne contra as criaturas nesse sentido. Elas não são capazes de um amor incondicional. Ser humano nenhum é capaz de amor incondicional. Nem pai, nem mãe. Nem marido, nem esposa. Nem filho, nem filha. Nem irmão de comunidade. O amor incondicional pertence a Deus e àqueles que já estão em uma escala muito avançada de perfeição, que, admitamos, não é o nosso caso. A santidade é justamente esta busca, esta renúncia, para termos em Cristo a aparência dele, a semelhança com ele, uma, digamos assim, intromissão na sua personalidade, no seu caráter. A santidade é repercutir a personalidade de Jesus, o seu ser, o seu caráter divino, no que compete à nossa humanidade em graus segregados, mas no que compete à graça nos oferecida, dada a nós. Mas sem a virtude da humildade, nós não podemos dar um passo nesse segmento de Cristo. E ficará assim prejudicado a nossa identificação com a sua pessoa. Uma pessoa que não tem humildade, ela não sabe o seu lugar na igreja, no grupo, na comunidade, na família, no casamento. Ela sempre está querendo adiantar-se aos outros. Ela sempre está querendo aparecer à vista de todos. Ela tem necessidade de ser vista. Eu outro dia estava numa missa, numa paróquia aqui de Fortaleza, e faltava 5 minutos para o início da Santa Missa. Tudo pronto, tudo organizado, tudo muito bonito. É uma paróquia realmente que zela pela liturgia. E uma ministra da Eucaristia, já a procissão feita, todo mundo lá na entrada, o sacerdote, enfim. Pois ela subiu os altares, os degraus do altar, que não são poucos, e ficou mexendo sem sentido na toalha do altar, e tocava na direita, e tocava na esquerda, e tocava embaixo na esquerda, e passava a mão na frente. Não havia nada de errado com a toalha, não havia nada de errado com a posição da toalha. O que era aquilo? Ela viu a igreja lotada, é uma igreja grande, semicircular, hiperlotada, então ela sentiu a necessidade de ser vista. Ela teve a necessidade de aparecer, porque a única forma que ela tinha de aparecer seria na hora de dar a comunhão, pelo menos naquela hora. Mas naquela hora ela saiu da fila para mexer no quê? Em nada. Fazer o quê? Nada. O que estava errado com a toalha do altar? Absolutamente nada. O desejo de ser vista. O desejo de aparecer. Então, por certo, esta pobre ministra da Eucaristia é uma dessas que não querem o último lugar, como Santa Teresinha dizia. As irmãs, quando tocavam o sino no Carmelo de Lisieux, corriam todas para a sala da recreação. Santa Teresinha vinha devagarinho. E um dia uma irmã dizia, por que ela não se apressava para pegar um bom lugar? Ela dizia, não, irmã, eu pego o último lugar, porque esse, ninguém briga por ele. Ninguém quer o último lugar na sala do recreio. E ali era uma metáfora, porque Santa Teresinha estava dizendo que em todas as coisas da sua vida ela procurava o último lugar. Quem pratica a humildade sabe o seu lugar. A grande mensagem do dia de hoje, da nossa reflexão, é: a humildade identifica o nosso lugar. Se você experimentar chegar para a missa e sentar-se num lugar recolhido, e ficar olhando para o sacrário, se tiver. Geralmente as igrejas hoje tiraram Jesus do sacrário e fizeram uma capelinha particular. Se você ficar rezando o seu terço, lendo o seu livro de meditações, se você não for na sacristia atrás de ninguém, se não for atrás de cumprimentar ninguém, se você não sair para falar com 1000 e outra pessoa, tem gente que durante a missa fala com tanta gente que passa a missa desgastada. Você vai experimentar o que é humildade. E quando terminar a missa, receber a bênção do sacerdote e para a sua casa, você experimentará a doçura de ter vivido a verdadeira ceia do Senhor.
se você for para um encontro, um curso, um congresso, e você se sentar anonimamente e ali esperar o começo da atividade, sem sair distribuindo simpatias ou cobrando simpatia dos outros, você entra e sai de um congresso, de uma reunião, de uma assembleia, de uma formação com o espírito limpo. Porque muitas vezes quando você sai rodando nesses encontros, né, de formação, de pastoral, o que tem muito é fofoca contra o próximo, né? O que sai muito é fofoca, difamação do nome do próximo, né? São especialistas nisso. Então, se você ficar no seu lugar, você não pecará e nem voltará para casa com a nódoa do pecado de ter se metido numa conversa de má reputação contra o próximo, de ter se metido numa conversa que arruinou o nome de um sacerdote, de um religioso, de um leigo. Pode notar, esses encontros, esses cursos de liturgia, catequese, pastoral, no final das contas o que sobra é fofoca, muita baixaria. A gente vai porque precisa, mas fique no seu lugar. Não queira conversa, não queira saber quem é a irmã que está ministrando, o padre, pegar e-mail, telefone. Não, são criaturas como você, vãs criaturas. Se não tivesse vindo Jesus de propósito, não estão fazendo nada de valor. Não queira a amizade de tais criaturas. Deixe-as. O seu olhar é Cristo e a igreja. Não queira ser amigo do arcebispo, não queira ser amigo dos padres, não queira ser amigo de religiosas, não queira ser amigo de seminaristas, não. Deixe-os seguirem o caminho da santidade deles. Às vezes, a sua amizade pode atrapalhar a vida de um padre, de um seminarista, de uma religiosa. A humildade manda nos viver no apagamento, nós temos que ser coerentes. A humildade manda nos viver no escondimento, nós temos que ser coerentes. A humildade nos manda ficar para trás desta grande avalanche de pessoas que lutam para ser importantes na igreja, ganhar o aplauso, né? As congratulações, os méritos. Às vezes vamos ao encontro, a briga ferrenha de pessoas para tirar uma foto com o padre, com a freira que fez o show. Oh, meu Deus, quanta coisa ridícula, né? Quanta coisa fora do reino. Para quê? Para jogar nas redes sociais e dizer que é importante, que chegou perto daquela criatura mortal, servidor de Cristo, que não deveria estar atrás também de fãs. Mas a igreja hoje está passando por isso. A igreja hoje está passando por esta novidade de você ser estrela. Fica na alma um desgosto muito grande, porque não é esse o chamado de Jesus. Renuncie a si mesmo. Siga-me. E olha que quem está falando isso para vocês tem 38 anos de vida consagrada e fora dos 38 ainda tem os outros 4 ou 5 de vida pastoral antes da minha consagração. O que eu aprendi nas capelas que trabalhei, nas paróquias que trabalhei, que as criaturas são nada. E que você não ganha nada por lutar pela amizade delas, e ganha muito sofrimento, muita decepção, muita angústia, muitas feridas. É melhor amá-las em Deus, por causa de Deus e para Deus. Desapegar-se das criaturas. Desapegar-se das veleidades e vaidades. Usufruir o sossego do escondimento. Como diz São Paulo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, muito embora a interpretação desta palavra de São Paulo seja algo muito maior do que a gente possa pensar. Mas de qualquer modo, imitar a vida que Jesus levou 30 anos em Nazaré. Ninguém sabia que ele era o Messias. Em atividades humildes, quantos cântaros de água Jesus foi buscar para Nossa Senhora? Quanto trabalho de marcenaria na carpintaria de José? Quantas vezes Jesus foi na cozinha ajudar Nossa Senhora a fazer o pão? Quantas vezes Jesus colocou o vinho nos odres? Quantas vezes Jesus foi buscar as lentilhas?
porque era a comida da época, né? Quantas vezes Jesus sentou-se com os jovens de sua época para falar de realidade de sua época, da comunidade de Nazaré? Jesus devia ser um rapaz muito formoso, não é? O Cântico dos Cânticos, o meu amado é o mais belo entre 10.000. Jesus devia ter uma beleza extraordinária por ser Deus. Jesus não podia ser feio. Não, quem diz isso? Tem gente que defende. Jesus era feio, era queimado do sol. Não, quem diz isso é gente que já não está em comunhão com ele há anos, né? Aí aproveita essas descobertas que encontraram na internet. Um dia desse sai pregando aí nas paróquias que Jesus era feio, que não tinha o cabelo assim, assado. Não, não. Jesus era um nazareno muito bonito. Era perfeito em tudo. Mas Jesus nunca fez uso dessa beleza, como tanta gente aí na evangelização está fazendo, né? Justamente porque é belo. Eu soube de um padre cantor que exige 50 toalhas brancas no hotel. Que ridículo, né? Que vergonhoso. Soube de uma cantora dessas aí que exige não ser tocada por ninguém. Tá igual a Maria Bethânia, né? Que ninguém pode tocar nela por causa dos orixás que a protegem. Então, em show, camarim, no máximo um cumprimento, mas ninguém pode tocar em Maria Bethânia, porque os orixás ficam irritados. E essa irmã cantora, ela tem uma ordem para as freiras dela, ninguém pode tocá-la. Ela é imaculada, né? Talvez ela é mais pura do que Nossa Senhora 50.000 vezes. Coitada, pobre miserável criatura, sujeita à morte, sujeita a uma desgraça, né? Sujeita a um avião cair quando for para a Europa e dizer que não quer que ninguém toque nela, porque ela é intocável, ela é santa já em vida. Amados irmãos, eu sou muito sincero, eu não sou de brincadeira, eu não estou há 38 anos servindo Jesus de brincadeira. Eu estou escrevendo o meu diário. Quando eu morrer, vocês vão saber tudo que eu passei na igreja. E estou escrevendo com o nome das pessoas para que a verdade permaneça. Quando eu morrer, será entregue a uma pessoa de confiança para a publicação. Quando eu morrer, vocês saberão o que eu passei por causa de Jesus. E com os nomes das pessoas que fizeram isso. Para quê? Para que ninguém tenha por santo quem não é. Para que ninguém venere como santo quem não é. Para que ninguém sobreexalte quem não o merece. E foi Jesus que me mandou escrever o diário. Eu já estou no 8º caderno. Jesus diz: escreve tudo o que fizeram contigo e põe os nomes para que a história o conheça. Eu não estou brincando de cristianismo. Eu não estou brincando de igreja católica. Eu trabalhei numa paróquia e semana passada me convidaram para falar sobre a família. Discórdia e perdão na família, né? Só que os que me convidaram não disseram que seria eu. Segundo eles, olha a mentalidade, queriam fazer uma surpresa. Quando eu cheguei, o pátio da capela estava hiper super lotado, não tinha lugar para colocar uma bicicleta. E quando eu cheguei, estavam terminando os cânticos, né? E as orações iniciais. Eu fiquei lá fora e daqui a pouco me sentei no último banco. A pessoa que tinha me convidado já tinha me visto, terminou as preces e disse: vamos receber com bastante alegria o convidado da noite, que é o nosso irmão Emanuel Maria. Então me levantei. É natural que num encontro, numa assembleia, numa palestra, a pessoa chamada à frente receba pelo menos um oi, receba pelo menos um estalar de dedos, como faziam o pessoal da Teologia da Libertação nas SEBs, né? Não aplaudiam, eles mexiam com o dedo para imitar Gustavo Gutierrez.
nenhum cumprimento, de forma nenhuma. E parecia que dos olhos das pessoas daquela capela saíam tochas de fogo, de ódio. Porque é uma capela amiga da paróquia onde eu trabalhei e de onde fui expulso, né? E comecei a pregar. Só que para a infelicidade deles, a pregação era as bem-aventuranças, sobretudo a última. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, o vosso nome está escrito no céu. E enquanto eu falava isso no contexto de família, eles entenderam a mensagem, ia saindo um, saindo outro. Alguém inventava ir do banheiro e ir embora, alguém inventava beber água. E eu fiquei felicíssimo. Sabe por quê? Porque onde a luz chega, a treva tem que ir embora. E eu tenho consciência que eu sou luz. Por uma razão muito simples, sou batizado. Só isso. E os que ficaram, ouviram a pregação, no final já mais abrandados, vieram perguntar como estou, onde estou trabalhando, como está a saúde, como é que está a cirurgia da perna, não é? Vocês sabem que eu estou com uma perna imobilizada por conta de um erisipela e um tratamento que não deu certo. E já me cumprimentavam, já abraçavam, mas quando eu cheguei, era um estado de repulsa. E eu louvava Jesus dentro de mim porque eu dizia, eu estou no caminho certo. É assim mesmo que um discípulo teu tem que ser tratado. É assim mesmo quem te segue tem que ser visto. Amados irmãos, saíam tochas de fogo do ódio que as pessoas tinham que o pregador era eu, porque são amigos da paróquia que eu trabalhei. Mas mais uma vez Satanás caiu por terra. Sabe quando Gideão mandou os seus soldados, 300 homens, ir lá no acampamento dos amalecitas para brigar com eles, e eles eram inúmeros, e os de Gideão só eram 30. Gideão disse, levem a trombeta, um cântaro e a chama dentro, uma tocha dentro. O povo disse, o Gideão está louco, nós vamos morrer. Nós somos apenas 300, divididos em grupos de 3, cada grupo de 100 homens, iam pelas cercanias do acampamento dos inimigos. E na madrugada, Gideão disse, quando eu disser, pelo Senhor Deus e por Gideão, trocarei a trombeta e vocês tocarão a de vocês. Só isso. Vocês sabem que a artilharia do povo de Israel era pau e pedra. Só isso. E eles foram, subiram o monte onde estava o acampamento. Quando chegou a hora da madrugada escura, Gideão acendeu a sua tocha e todos acenderam a sua tocha e colocaram dentro do cântaro, para não apagar a ventania, lógico. E quando Gideão gritou, pelo Senhor e Gideão, e tocou a trombeta, todos trocaram a trombeta, e Juízes capítulo 7 diz que os soldados inimigos acordaram atordoados, pensando que era um exército que os estava atacando, e começaram a brigar entre si no escuro, pensando que era um exército maior que tinha invadido o acampamento, e todos mataram uns aos outros. Daqui surge a expressão, o mal por si só se destrói. É daqui que surge a expressão. O mal por si só se destrói. Eles pensaram que era um exército inimigo imenso e começaram a matar uns aos outros na escuridão. E os que restaram fugiram quando perceberam que era Gideão. Então ganharam a batalha. E quando o dia clareou, estava aquela multidão de soldados mortos no acampamento. Daqui vem a expressão, o mal, não é? Ele se destrói por si mesmo. Os seus inimigos que fizeram coisas contra você fazem mal um contra os outros. Os seus inimigos que falaram mal de você, eles falam mal um dos outros. Os seus inimigos que se levantaram contra você, eles se levantam uns contra os outros. Então, o mal por si só se destrói por causa disso. Não tenha medo dos seus inimigos, eles mesmos vão se destruir entre eles. Aquela amizade que se uniram para destruir você, eles mesmos falam mal um dos outros e trabalham contra uns contra os outros e em breve está fracassado.
Que Deus nos abençoe nesse dia e pensemos na humildade. Sem ela é impossível vestir a camisa do reino. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Cristo Dominus.